Bem-vindos a mais um Conversando com o Rotary. Eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4.680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Ainda sobre o impacto da nossa Feira do Livro, aqui de Porto Alegre, neste ano pela primeira vez virtual, nós estamos recebendo hoje um escritor, mas um escritor que é também um psiquiatra. E nós vamos conversar sobre literatura, sobre a influência do que se lê nas crianças, e acho que vai ser um papo bem legal. Então, eu apresento o psiquiatra e escritor Celso Gutfreund. E olá, Celso, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E vou te deixar tu te apresentares às pessoas que estão nos vendo. Tá bem, vou me apresentar, claro, brevemente. Bom, em primeiro lugar, Suzana, deixa eu te agradecer pelo convite e por essa oportunidade da gente estar juntos, né, novamente, conversando sobre aquilo que a gente mais gosta, não é? Livros, literatura, pessoas, né? Te agradecer e agradecer ao Rotary também por esse convite, por poder repartir, compartilhar aí um pouco da nossa experiência, né? Acho que uma coisa muito bacana, já fiz algumas atividades. Acho que eu tinha te dito isso, né, com o Rotary, algumas feiras de livro, não é? Me lembro uma em Vacaria, que foi sensacional. Enfim, eu acho muito bacana esse trabalho que é feito. Acho um trabalho muito importante, não é? Esse trabalho junto às comunidades, é um trabalho essencial, de linha de frente. Mas, bom, me apresentando, porque eu já estou me escapando, né? Já estou falando do Rotary, do nosso encontro e tal, e saindo de mim, né? Bom, eu acho que tu disseste o essencial, né? As minhas atividades, então, elas transitam entre a psiquiatria / psicanálise, porque eu sou psiquiatra que depois fiz uma formação em psicanálise, não é? Para trabalhar trabalho com adultos, mas trabalho também muito com crianças, com adolescentes, com famílias, não é? E como escritor. Como escritor, já há muitos anos, há décadas já, publiquei meu primeiro livro em 1988, não é? Que foi um livro de poemas, e desde então eu segui produzindo muita poesia. Eu acho que eu me identifico muito como poeta, né? E depois outros gêneros foram se somando na minha produção literária, que foram crônicas, né? Literatura infantil, literatura infanto-juvenil, e a partir do momento, então, em que eu fui trabalhando e acumulando alguma experiência como psiquiatra e psicanalista, fui escrevendo também sobre essa experiência alguns livros de ensaios. E por falar em crônica, tu estás com um livro finalista de um prêmio. É verdade, o livro A Porta do Chapéu, Crônicas em Paris, que são as crônicas que eu escrevi no período em que morei em Paris, fazendo a minha formação em psiquiatria da infância, e um doutorado também nessa área. E esse livro agora é finalista a 2 prêmios. Ele é finalista do prêmio da AGES, da Associação Gaúcha de Escritores, e fiquei sabendo ainda ontem que ele foi indicado como finalista do prêmio da Academia Rio-Grandense de Escritores. Que bacana. Mas, Celso, feita então a tua apresentação, como tu já disseste, né? Em ti coexistem o psiquiatra e o escritor. Então, o que veio primeiro? O desejo de ser escritor ou o desejo de ser médico? Ótima pergunta. Tu sabe que agora, ouvindo a tua pergunta, eu me lembrei do pai, do criador da psicanálise, não é? Que é o Freud. E psicanálise é essa, vamos dizer assim, essa filosofia ou esse método, né, que valoriza o fato de que a gente é muito movido por aquilo que a gente não conhece, né, pelo nosso inconsciente, por forças desconhecidas, né? Que nós não somos senhores da gente mesmo, que é preciso conhecer as nossas profundezas, né? Nossas luzes e nossas trevas mais profundas para saber quem a gente é, né? O Freud costumava dizer que tudo isso que eu estou dizendo agora, sinteticamente, referente à psicanálise, os escritores haviam chegado muito antes, né? E ele só chegou depois, né?
que toda essa teoria ou toda essa ciência, né, toda essa forma de trabalhar, né, a mente humana, os escritores haviam chegado muito antes, né, com os seus poemas, com os seus contos, com os seus romances, com as suas peças de teatro. Eles perceberam muito antes o que era o inconsciente, né? Eu acho que isso vale no meu mundinho, né, na minha historinha de vida, né? Sem dúvida, o escritor chegou antes, o poeta chegou antes, até como leitor, né? E depois é que eu disse, mas estudar psiquiatria, estudar psicanálise é uma forma, é um outro caminho de aprofundar essa curiosidade, né? Com as pessoas, com a minha própria pessoa, não é? Com o nosso mundo interno, né? Mas o escritor veio antes, nesse sentido, cronologicamente e psicologicamente. E essa tua decisão de trabalhar com a psiquiatria durante os anos de estudo de medicina, ela se deu mais para o final, depois que vocês passam pelas várias áreas fazendo experiências, ou já estava no início? Interessante, porque no meu caso já estava no início. Na verdade, assim, havia um interesse em fazer medicina, né, que eu consigo localizar em alguns lugares, né? Por exemplo, até na literatura, né? Eu li alguns livros, por exemplo, li uns romances longos franceses, de um romance Jean Christophe, do Romain Rolland, ou Os Thibaut, que era um livro enorme, interminável, do Roger Marti Dugard, e havia médicos de família, né? naqueles romances, e eu me identificava muito, né? Eu tinha vontade de ser um deles, assim, aquela pessoa que atendia a família, que conhecia todo mundo, que dava esse suporte médico, né? Um pouco também tinha a ver com o fato de que eu era um adolescente meio hipocondríaco, então eu me interessava muito por doença e tentava ler para ver se eu tinha, se eu não tinha, não é? E aí fui fazer medicina. Mas, até por essa questão da hipocondria ou da neurose, desde cedo eu me interessava pela psiquiatria. Acho que a psiquiatria ela tinha a ver assim com a necessidade de eu conhecer a minha pessoa e, sei lá, por que eu tinha medos, por que eu tinha ansiedades, por que eu sofria, não é? E aí vem o desejo. Com a faculdade, algumas outras coisas foram me interessando. Eu me interessei muito por pediatria, né? Eu acabei depois fazendo psiquiatria infantil. Né? E eu me interessei muito por medicina de família. Eu cheguei a ser um médico de família antes de fazer psiquiatria. Mas a psiquiatria, no final, bateu mais forte e aí eu fui por esse caminho. A primeira vez que eu ouvi falar em ti foi quando saiu uma reportagem no jornal a respeito do trabalho que tu havias feito a partir dos teus estudos de mestrado e doutorado em psicologia na Universidade de Paris 13 e o pós-doutorado em psiquiatria da infância na Universidade de Paris 6, e que tu tinhas trabalhado os problemas das crianças através dos contos de fadas. E eu achei aquela reportagem sensacional. Então, qual é a relação que tu vivenciaste nesses tempos e que tu estabeleceste com os contos de fadas? Por que os contos de fadas? Bom, porque os contos de fada, né? Eu intuitivamente, né? Eu tinha essa hipótese praticamente confirmada dentro de mim, né? Que é a hipótese de que a literatura faz bem para a saúde, né? Eu tinha essa ideia pela minha experiência pessoal, né? Porque quando eu falei que tinha sofrimento humano, angústia humana, aquela coisa filosófica da existência de ser, né? Sempre foi um ser com um lado muito metafísico, muito filosófico, muito introspectivo, né? E eu, na minha infância e na minha adolescência, eu não tive acesso a um tratamento psicológico, psicoterápico, não é? Ou porque não pedi, ou porque na época era uma coisa menos acessível, né? Mas eu sempre fui um grande leitor, né? A minha família fez de mim um leitor, minha mãe, meu pai, meu contexto, né? E eu tinha certeza que aquela leitura me trazia saúde, assim, que eu me tratava a partir das coisas que eu lia, né? Então, por experiência própria, eu sentia que aquilo fazia bem.
né? Que eu me tratava através das personagens com quem eu me identificava, através dos autores que eu amava, dos poemas que eu lia, das histórias que eu conhecia, não é? Então, isso foi marcante para essa experiência, né? Eu ter essa noção intuitiva e pessoal, né, da minha própria vida, de que a literatura é algo potencialmente terapêutico. Para mim foi, para mim sempre foi, para mim tinha sido, né? Depois, como escritor, eu passo a fazer livros para crianças e esses livros me levam às escolas, né? E essa experiência de ir contar histórias para as crianças nas escolas me fazia reforçar essa hipótese. No momento em que eu começava a atender crianças, porque eu começava a atender crianças no consultório, crianças que vinham me procurar através das suas famílias, não é? Para que eu pudesse ajudá-los no seu sofrimento psíquico e emocional, e ao mesmo tempo eu era chamado como escritor para ir contar histórias nas escolas. E eu não me sentia menos terapeuta ou menos terapêutico indo para as escolas contar histórias. Então, eu me sentia terapêutico como terapeuta e me sentia terapêutico como escritor também, né? Depois, quando eu vou para a França, né, para viver uma aventura pessoal, de morar em outro país, e que eu concilio, não é, com o meu trabalho, fazendo lá um mestrado e um doutorado, eu resolvo abrir um espaço de trabalho com crianças separadas dos seus pais e que viviam em abrigos, né? Por que eu escolhi essas crianças? Eu escolhi essas crianças porque eu vivi alguns anos trabalhando em Porto Alegre, antes de ir para a França, como perito psiquiatra, trabalhando no Centro de Observações Criminológicas, lidando com adultos delinquentes, lidando com adultos presos. E chegando perto desses adultos, eu conhecia a infância deles. E a infância deles era uma infância marcada pela ruptura, marcada pela separação, marcada pelo abandono. Então, isso influencia a minha escolha de trabalhar com crianças, porque havia uma intenção preventiva naquele gesto, né? Bom, eu vou tentar trabalhar com essas crianças no momento da ruptura. Quem sabe isso pode, né? Nem que eu nunca saiba, nunca, né? Ter algum efeito preventivo. Agora, respondendo a tua pergunta, por que os contos de fada, né? Porque quando eu vou mergulhar na literatura, na bibliografia, que é uma exigência acadêmica, né? Se a gente vai fazer uma pesquisa, a gente precisa conhecer o que foi feito até então, a gente precisa ir atrás da bibliografia. A bibliografia psicológica, psicanalítica, psiquiátrica, ela apontava para a importância dos contos de fada. Ela dizia que esse material seria, em tese, psicologicamente mais rico, porque trabalhava muito com símbolo, porque tinha a sabedoria dos séculos, porque há muitos séculos essas histórias vinham sendo contadas, aceitas, legitimadas, carimbadas, tarimbadas. Então, por isso eu escolho essas histórias. Tinha um substrato bibliográfico para isso. Sim, sim. Já que nós estamos no tema da literatura e das crianças, qual é a importância da literatura para as crianças? Para a sua formação emocional, para a sua constituição? Olha, tua pergunta é da maior importância, eu te agradeço muito, importância para mim, para ti, para todos nós, importância para o Rotary, que faz esse trabalho, não é? Aproximando também os jovens, as crianças, os adolescentes, dos escritores e da literatura, né? Bom, o que acontece, né, Suzana? Nós sabemos que é importante. Nós sabemos que é evidência, tá? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai tentar provar aquilo que já está provado. A gente só precisa explicar por que é, né? Ou trazer algumas hipóteses do porquê que é. Por que aquela evidência é verdadeira. E aí a gente começa a formular uma série de hipóteses, né? Elas são muitas. Eu vou te sintetizar e te resumir as principais, que são frutos da minha pesquisa, do meu trabalho, dos meus livros, das minhas leituras, não é? E daquilo que eu pude verificar no campo, né? Veja bem,
A nossa saúde emocional, ela é resultado dos nossos encontros. Isso é outra coisa que é uma evidência, né? Teremos tanto mais saúde quanto mais qualidade nós tivemos nos nossos primeiros encontros, desde quando a gente estava na barriga da mãe. Como é que a gente era tratado, como é que a gente era acariciado, como é que a gente era apalpado. A gente é muito fruto do nosso ambiente. O nosso ambiente é a nossa mãe, o nosso pai, a nossa madrinha, a nossa tia, a nossa escola, a nossa comunidade, Rotary, não é? O papel social e psicológico dessa comunidade é muito importante. Dito isso, nós precisamos de interações de qualidade. E o que são essas interações de qualidade? Essas interações de qualidade são esses encontros com uma mãe ou com uma figura materna que nos olha, que nos toca, que nos banha de sons, de músicas, de canções. Dificilmente não teremos saúde se tivermos acesso a uma figura materna que nos versava, que nos maternava, que nos contava histórias, que nos cantava cantigas de ninar. Contar histórias para uma criança, e a literatura ela nasce oral, né? Porque um leitor ele não nasce lendo, isso é óbvio, né? Assim como aprendemos a falar depois de uma certa idade, aprendemos a ler depois de uma certa idade. Mas o leitor já está sendo estimulado pelas histórias que nos são contadas, desde antes a gente entender o conteúdo daquela história. No começo, aquilo é prosódia, aquilo é som, aquilo é ritmo, aquilo é melodia, não é? Então, contar histórias para uma criança é oferecer uma interação de qualidade, porque quando eu conto história para um bebê ou para uma criança pequena, eu estou me interessando por ela, eu estou olhando para ela, eu estou botando ela no colo, né? Eu estou cuidando dela. Né? Então, acredita-se que por isso as histórias fazem bem, porque nós somos frutos dos sons, dos ritmos, nós somos frutos dos olhares, a nossa subjetividade, a nossa capacidade de ser quem a gente é, a nossa constituição como sujeito é fruto disso. Então, acredita-se que a história que se conta, que essa mãe conta, que essa professora de creche conta, que essa cuidadora de creche conta, ela é só um pretexto para esse encontro de qualidade. Esse é um ponto que eu tentei te resumir. Mas há outro ponto muito importante. Como seres humanos, a nossa saúde mental ela é muito ligada à nossa capacidade de expressão. Eu tenho saúde mental se eu consigo dizer. Não basta eu viver, eu preciso contar. Não importa que eu sofra, eu vou sofrer, isso é humano, mas eu preciso elaborar o meu sofrimento. Eu preciso expressar o meu sofrimento. Não há saúde mental sem isso. Uma terapia, uma análise, uma psiquiatria, ela é muito baseada nisso. Abre-se um espaço para que o outro possa dizer, contar e elaborar a sua neurose, o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza, a sua depressão. Não é? E a literatura, como objeto cultural, ela é um pedaço de arte bem sucedido de expressão. Então, quando eu leio um livro, quando eu vejo uma peça de teatro, isso vale para o cinema, isso vale para o teatro, isso vale para qualquer arte, mas nós estamos falando da literatura, eu tenho acesso a um conteúdo de alguém que conseguiu dizer. E quando eu leio, eu estou dizendo como leitor, me identificando, fazendo uma catarse, como dizia o Aristóteles, não é? Então, quando eu leio lá as angústias do Álvares de Azevedo e me identifico com elas, eu estou podendo falar das minhas próprias. Então, essa é uma outra possibilidade de como funciona a literatura terapeuticamente, entre outras. Muito bom. Ô Celso, existe uma corrente de pessoas, muitos pais entre elas, que defendem a ideia, vou voltar nos contos de fadas, tá? De que livro de fadas deveria ser proibido, porque eles são assustadores e fazem mais mal do que... Por exemplo, eu vou iludir a criança de que para consertar os seus problemas vai aparecer uma fada madrinha e ela não vai precisar fazer nada. E eu, como leitora,
como professora e como mãe, eu não penso assim. Esse pensamento desse grupo grande de pessoas, ele tem fundamento, quer dizer, não devemos contar histórias de fadas porque tem um lobo mau que vai assustar, ou porque acontecem coisas irreais, como um príncipe que vai pegar o meu sapatinho e vai me tirar daquela vida horrorosa. E aí eu não preparo a criança para a realidade das coisas. Ótimo, muito importante falar sobre esse assunto. Não tem fundamento, mas a gente precisa compreender por que isso acontece para poder desconstruir esse fundamento, né? Essa é uma luta dos professores, dos pais, dos agentes culturais, das políticas culturais, e é uma luta que data de muitas décadas. Quando eu falei da bibliografia, eu estava me referindo ao grande clássico da área, que é um livro chamado Psicanálise dos Contos de Fada, de um psicanalista bárbaro, maravilhoso, que tu conhece bem, chamado Bruno Bettelheim. Quando o Bruno Bettelheim publica esse livro, defendendo a importância dos contos de fada, que são essas histórias que, como tu descrevesse maravilhosamente bem, fomentam a imaginação, fomentam a distração, fomentam a brincadeira e contam a violência de uma maneira simbólica, não é? E maravilhosa e mágica, mas estão sendo violentas no conteúdo. Quando ele defende a importância dessas histórias, ele encontra uma resistência enorme entre educadores, tá? E essa resistência, de certa forma, ela continua e ela vai e vem, né? A gente está sempre com essa censura nos rondando e voltando, dizendo que essas histórias não fazem bem, né? Por que essa censura? Do meu ponto de vista, o que é uma criança, né? E o que uma criança provoca nos seus pais e nos adultos quando ela nasce, né? A criança, ela desencadeia aquilo que a gente chama no psicanalismo, no psiquiatria, né? A nossa parte mais narcisista, né? Narcisista em que sentido, né? Nós, como seres humanos, somos seres limitados, somos seres com problemas, somos seres mortais, né? Pelo menos nessa vida aqui, né? E isso é um ataque ao nosso narcisismo. Quando nasce uma criança, né? Esse narcisismo ele volta à tona, né? E através daquela criança, a gente acredita que o mundo será eterno, o mundo será infinito, e que aquela criança é um ser maravilhoso, como a gente não é, perfeito, como a gente não é, e que vai realizar todas as coisas maravilhosas do mundo que a gente não consegue realizar. A gente realiza algumas, sagradas, importantes, mas não todas do nosso ideal. Mas para os filhos, a gente, num primeiro momento, tem essa relação mais narcisista, né? Então, isso provoca coisas sem fundamentos quando a gente pensa em crianças, e uma delas é essa visão distorcida de que a criança é um ser desprovido de sofrimento, é um ser puro, é um ser idílico, é um ser que não tem maldade, é um ser que não tem sofrimento, é um ser que não tem violência, né? E a criança, a seu modo, ela tem tudo isso dentro dela, né? Sabemos o quanto as crianças podem ser tiranas, o quanto as crianças têm fantasias violentas dentro delas, né? E elas têm. Então, elas não podem ser vistas como elas não são. Idilicamente, perfeitas, inocentes. As crianças, elas não são inocentes, no sentido de que elas não são desprovidas de fantasias terríveis dentro delas. Então, os contos de fadas são maravilhosos porque eles oferecem, eles dão oportunidade para a criança. Por exemplo, a criança tem impulsos, tem pulsões arcaicas, regressivas, de morder, de ser mordida, não é? As crianças mordem, a gente vê isso nas creches, por exemplo, não é? E quando elas entram em contato com uma história onde tem um lobo, elas se identificam com aquele lobo, elas veem no lobo a projeção, a figuração, o estar em cena de sentimentos, de impulsos que elas têm e elas não conseguem entender. E justamente aquilo vai ajudar a criança a elaborar o que ela precisa.
E a questão da imaginação que tu colocasse bem, nós temos esse grande desafio na vida, que é aceitar a realidade. Nós precisamos aceitar as realidades, nós precisamos aceitar o limite, nós precisamos conviver com a nossa finitude, nós precisamos conviver com uma vida que não é ideal, né? Agora, tanto mais faremos isto, quanto mais pudermos ter imaginação. Então, esse é o erro de acreditar que fomentar a imaginação vai fazer mal para uma criança. Uma criança, ela precisa ter muita ilusão e muita imaginação, muita brincadeira para um dia aceitar a realidade. Ela precisa ser estimulada a brincar, a imaginar, a acreditar no Papai Noel, no coelhinho da Páscoa, na fada do dente, para depois que ela está alimentada e rica, ela poder ir construindo a desilusão dela. E isso é feito com brincadeira, com ilusão, com imaginação. Então, uma criança que não é alimentada de imaginação é uma criança que nunca vai poder se adaptar à realidade. Esse é o drama social das crianças. As crianças a qual os trabalhos comunitários e sociais se dirigem, como os do Rotary, né? O drama do trabalho infantil, crianças que são privadas da ilusão, da brincadeira, não é? E que depois jamais poderão se adaptar ao lado chato, tacanho e difícil da realidade. Então, é muito importante trazer esse assunto, porque ainda hoje, em boas escolas do ramo, não é? Esses textos ou esses trabalhos são proibidos. Eu mesmo, como escritor, às vezes sofro esse tipo de censura. Quando abordo alguns assuntos mais picantes, ou mais delicados, ou mais escatológicos. Eu tive um livro, foi um best-seller, o único best-seller que eu fiz, um livro chamado O Pum. Um livro escatológico, brincando com essa questão do Pum, que a criança adora, a criança é um ser escatológico, ela está descobrindo o corpo dela, ela se diverte com aquilo. Até hoje, assim, várias escolas resistem à entrada desse livro, né? Porque acham que a criança não pode falar disso. Pelo contrário, ela precisa falar, porque ela precisa brincar justamente para aceitar que aquilo tem um lugar e a hora para viver. Isso que tu estás falando me remete a uma outra questão que no ano passado ressurgiu das cinzas, que foi nas redes sociais, apareceu novamente ataques a Ana Maria Machado por causa do livro O Menino que Espiava para Dentro. Lá pelas tantas, o menino está muito chateado, ele não tem amigos, e, enfim, ele então pensa que se ele comesse uma maçã, como a Branca de Neve, ele poderia dormir e aquelas tristezas acabariam. E as pessoas leram esse trecho e disseram, ela está fazendo apologia ao suicídio infantil. E bateram como loucas em cima do livro. Só que, virando a página, a gente percebe que no dia seguinte, a mãe acorda ele, o cachorro está participando da... Participando, as histórias estão funcionando, aí surgem essas reações prosódicas, mamãe. O menino é acordado pela mãe, que lhe diz que ela tem um presente para ele, ela vai dar um cachorrinho para ele. Ele tem um amigo. Então, a pessoa, ao invés de ler o livro até o fim, tá, ela para naquilo que, na cabeça dela, é uma apologia ao suicídio infantil. Como é que se faz para mostrar para essas pessoas que leem nos textos o que não está escrito neles, nem no texto, nem no subtexto, que aqui popularmente a gente chama de entrelinhas, né? Como é que a gente mostra para essas pessoas que aquilo não está escrito naquele livro? É difícil, né? É difícil, claro, mas tem dois pontos muito importantes no que tu está dizendo, né? Primeiro, um bom livro, um bom objeto de arte, nunca será uma apologia à violência, ou ao suicídio, ou ao incesto, ou aquilo que é fora da lei e não deve ser feito. Jamais.
E isso é um erro também, é uma coisa sem fundamento que se cria desde aquela história famigerada lá do Werther, do Goethe, né? Que ele escreve um livro de um amante abandonado que se mata. Aparecem várias pessoas leitoras daquele livro e que se mataram e que fazem uma relação que é errada, a meu ver, e distorcida entre a leitura do livro e o suicídio dessas pessoas. Sim, elas até se vestiam como Werther, né? Se vestiam, tem toda a coisa do wertherismo, exatamente. Isso é um equívoco. As pessoas não se matam porque leem um livro, né? As pessoas se matam por motivos alheios a isso. Se matam por questões muito mais profundas. Pelo contrário, a arte é sempre protetora. A arte permite falar, a arte permite pensar, a arte permite sentir. E toda vez que a gente pensa, sente e fala, a gente se afasta do ato. É o poder da mediação, né? É o poder da mediação. Eu até falei para algumas pessoas que vieram, né, que me mandaram esses vídeos, assim, de uma pessoa enlouquecida, rasgando o livro, que uma criança naquela idade para a qual o livro é recomendado, ela não tinha ainda a possibilidade de ir na livraria comprar sozinha. Então, ou o livro havia sido pedido pela escola, e a professora faria a mediação, ou ela havia recebido o livro de presente e os pais fariam a mediação, né? Claro, claro. Justamente um momento rico de conversar sobre essas situações, né? Sem dúvida. E seguidamente, né, quando a gente se deixa guiar por uma criança, quando a gente é pai, mãe, madrinha, tia, professor, cuidador, a gente sente quando a criança não está pronta para falar daquele assunto, tá? E aí a gente não fala. Agora, a arte e a boa arte, que é aquela arte bem feita, bem escrita, bem simbólica, bem metafórica, ela sempre vai promover a saúde. Aí tu perguntas, bom, como é que a gente faz para as pessoas lerem as entrelinhas, né? Isso é o desafio de tu formar um leitor, né? O leitor é aquele que lê a entrelinha, é aquele que abstrai, é aquele que sabe que por trás do texto tem um subtexto. Ele sabe interpretar o texto porque ele sabe que um bom texto, ele não tem uma única verdade. Goethe, através do Werther, né, e a Ana Maria Machado, não estão contando aquela história. Por trás daquela história, há milhões de histórias possíveis. E um bom leitor consegue identificar isso. Ele não se prende a uma leitura única, linear ou dogmática, né, ou atuadora, né? Pelo contrário, ele desenvolve a capacidade de abstrair, de interpretar do máximo possível de formas e escolher aquela que é mais conveniente para ele e melhor para ele. Então, como que a gente faz? Eu acho que a gente faz promovendo leitores desde o princípio, né? Estimulando as mães a cantarem para os seus filhos, a contarem histórias para os seus filhos, não é? Depois das cuidadoras nas creches a fazerem os mesmos, nas escolas infantis, a oferecer boa arte e bastante boa arte mediada pelos adultos desde pequeno. Essa criança, esse bebê que teve acesso a um adulto que lhe ofereceu boa arte e estava ali disposto para mediar, dificilmente ele vai ter esse tipo de percepção ou interpretação ou medo, né, de uma interpretação mais negativa de uma obra de arte. Pelo contrário, ele vai entender que quanto mais arte, mais possibilidades, mais verdades, mais rico eu sou, né? Como ser humano, né? Isso que tu estás dizendo me remete ao livro A Espécie Fabuladora, da Nancy Houston, a grande romancista americana, que ela abre o livro contando que ela contava histórias, mediava encontros literários na penitenciária, e que lá pelas tantas, a penitenciária feminina, e que lá pelas tantas uma detenta pergunta assim para ela, por que tu inventar histórias quando a realidade já é tão extraordinária, né? Quer dizer, para que isso, né? Que bobagem! Literatura não, né? Como muitas pessoas que eu conheço dizem, que não serve para absolutamente nada, porque as pessoas devem conhecer o pensamento único, por exemplo, das verdades sagradas, né? Que estão nos livros sagrados das religiões, e que ali está tudo que a pessoa precisa saber.
E a Nancy Houston começou a pensar sobre isso, né? E acabou, em função dessa pergunta, escrevendo esse livro, porque ela foi estudar e compreendeu que a nossa espécie é a única que sabe que nasceu e é a única que sabe que vai morrer. E por isso nós passamos a vida em busca do sentido, com S maiúsculo, né? Sem dúvida. Esse sentido vem através da linguagem, né? Ele nos faz indivíduos que se formam através de narrativas. E as pessoas não se dão conta, por exemplo, quando elas estão, um pai está contando para o seu filho como é que era a sua infância, ele está contando uma história, ele está Claro. ativa, né? Então, as histórias das nossas famílias, do nosso povo, do nosso nascimento, do nosso país, são narrativas, e que as pessoas se constituem através de narrativas e de ficções. Então, nós somos seres de narrativas. E aí as pessoas têm uma enorme dificuldade em compreender o papel da ficção, porque, digamos assim, às vezes eu fico pensando, né, a gente telefona para alguém, e aí alguém pergunta como foi o teu dia, e o que a gente está fazendo é contando uma história. E necessariamente não é tão fidedigna ao que aconteceu, tendo uma ficção, né? E as pessoas têm muita dificuldade, né, de compreender isso. Com certeza, e eu concordo integralmente com a Nancy Houston e concordo contigo, não é? Eu acho que tu definisse muito bem quem nós somos, né? Nós temos uma identidade, né? E é muito importante que a gente tenha essa identidade, né? Essa identidade, ela é plural, né? Eu não sou uma pessoa só, né? Eu sou as minhas origens, eu sou muitos, né? Sou 300, 350, dizia o Mário de Andrade, né? E a identidade, que é feita por identificações, né? Ela é algo fundamental se a gente for pensar o sujeito como um sujeito psíquico, né? A loucura é uma perda da identidade, né? A psicose é uma fratura da identidade, né? E essa identidade, eu só estou dizendo de outra forma o que tu já disse e a Nancy Houston disseram, essa identidade, ela é narrativa, né? Quem é Suzana? Quem é Celso? Vamos lá, tu me diz, vai te apresentar. Tu diz, Celso, te apresenta. Eu contei uma história. Dentro de mim, essa identidade, ela está representada por uma narração. Né? Então, somos feitos de histórias e tu apontasse outro aspecto muito importante. Nós interagimos através de histórias. Então, nós somos seres gregários, nós não podemos viver isolados. Então, nós precisamos estar com o outro. O que nos une ao outro são as histórias que a gente conta, que a gente ouve, que a gente vive. Né? Tu contasse outra coisa muito importante que eu queria destacar, que é a importância da imaginação, porque esse é um dilema terrível. Nós temos uma realidade sempre difícil, todos os dias, toda a vida, mas essa realidade, para ela ser suportada, ela precisa ser mediada pela imaginação. Se a gente perde a realidade, nós estamos loucos. Mas se a gente fica muito colado a essa realidade, se a gente não tem janelas, não tem escapes, não tem descansos, a gente também fica louco. Então, concluímos que é fundamental que as crianças tenham acesso a histórias, né, a boas histórias, que os pais leiam para as crianças. Uma vez me perguntaram por que os adolescentes, quando chegam em determinada idade, eles não leem mais. O que fazer para eles lerem? Aí eu disse, olha, tem gente que gosta de nadar e tem gente que não gosta. Né? Então, em primeiro lugar, o pai e a mãe deveriam ser leitores. Agora, se essa criança ouviu histórias da boca de seus pais, de seus cuidadores, naquela hora assim do soninho, né? Sempre que falarem para ela em literatura, ela vai estar associada com uma emoção positiva. E um dia, passada a adolescência, que traz
muitas coisas novas, né, que toma conta da criança, das descobertas, né, é possível que ela volte. Não só porque ela gosta de ler, mas porque ler, mesmo que ela não saiba, ler está associado ao afeto. Concordo completamente. E certas sementes, quando são plantadas, elas vão florescer e vão frutificar. Pode ter uma pausa, mas elas vão. Depois que tu sentir o gostinho daquilo ali, né? E no caso da leitura, né? Dificilmente tu abrirá mão disso ao longo da tua vida. Por algum momento pode se interromper, porque a vida é feita de vidas, indas e pausas e tal, mas certamente esse leitor que foi apaixonado, não é? Que foi maravilhado por uma história e que depois teve o prazer de ele mesmo, sem precisar de outra pessoa, poder pegar o livro para ele poder reviver aquele prazer, ele é um leitor para sempre. Ele vai reincidir, sem dúvida. Celso, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente, e eu queria te perguntar se existe mais alguma coisa sobre esse tema que nós não abordamos e sobre a qual tu gostarias de falar. Olha, Suzana, claro, existem milhões de coisas, a gente faz um recorte de um assunto como esse tão profundo, não é? Me ocorre só uma lembrança que eu tive, teria muitas coisas para falar, mas ocorre só a lembrança que eu tive de um colega já falecido, que foi um grande estudioso francês chamado René Jacquin, sobre a importância das histórias e da fantasia, não é? E ele disse uma coisa que eu acho muito bonita, disse não, escreveu, e que tem a ver com muitos dos aspectos que tu pensaste, que tu perguntaste, que a gente conversou. Ele diz o seguinte: é fundamental para uma saúde mental que a gente consiga inventar para a gente mesmo uma outra história. Que, à medida que a gente vai vivendo a nossa história e vai vivendo a nossa realidade, que em algum momento, através de um livro, de um filme, de uma série, de um devaneio, de um sonho, a gente imagine outras possíveis histórias para a gente mesmo. Não importa que elas não sejam verdadeiras, não importa que elas não vão acontecer. A capacidade de pensá-las, de imaginá-las e de sonhá-las, ela é fundamental. Bom, não poderíamos ter terminado de melhor forma. Eu te agradeço muitíssimo essa conversa e ficamos então por aqui com mais um Conversando com o Rota.